Jesus nos envolva em sua serena paz, nesta noite onde nos encontramos para buscar os seus ensinamentos, antecedendo a semana da Páscoa, né? Que começa na história ontem com o domingo, a entrada de Jesus em Jerusalém, até o domingo propriamente de Páscoa. Qual é a mensagem dessa história para todos nós? A mensagem da cruz. Nós temos trabalhado Jesus como modelo e guia para todos nós. Trabalhamos as suas frases, o Jorge tem se empenhado nas frases que nos trazem lições de vida, da vida do Mestre e para a nossa vida. E quando a gente fala em mensagem da cruz, a gente tem que pensar que Jesus não foi só a cruz, ele nos trouxe a boa nova, nos trouxe o Consolador prometido e todos os ensinamentos que constam, né, no Evangelho. Eu comentei com vocês e até trouxe parte de um estudo do Haroldo, né, na espiritualidade e vida, como nós estamos falando de espiritualidade, de fortalecer, né, a nossa vontade de seguir a Jesus, de passar pelas atribulações da vida de modo mais firme, buscando a nossa melhoria. Haroldo trouxe esse curso e eu falei de alguns capítulos da última palestra que eu fiz, mas esse último capítulo, inclusive do 7 até o 13, ele vai falar da alegria, né? Então, Haroldo traz o tema modelagem, modelar Jesus em nós, modelar os caracteres morais de Jesus, né? Através da educação, formar em nós esses caracteres morais. Esses caracteres morais, que ele falou em vários capítulos sobre a alegria, que é um caractere moral que nós temos que ter, ele se refere a Jesus na cruz como a igreja nos trouxe, né? Nós temos como pré-requisitos de nossa formação religiosa Jesus como aquela pessoa na cruz sofrendo momentos de tristeza e dor. Mas Jesus, como ele diz no curso, nos trouxe muitas alegrias. Não foi só o momento da crucificação. O evangelho não pode ser representado só pela cruz. Então, evangelho significa boa nova, boa notícia. E aí a gente pergunta, como começa o evangelho? Vamos lembrar? Primeiro, anjo, né? O anjo anunciando a vinda do Cristo para nossa Mãe Santíssima. Depois a estrela de Belém orientando todo mundo. Aí vem o nascimento de Jesus com alegria inicial ali daqueles 3 irmãos que vieram trazer presentes. Cristo, ao longo da vida, transformando água em vinho, multiplicando pães. Imagina um leproso, todo doente, né? Sendo curado. Pessoas obsediadas, né? Como aquele menino lunático, sendo curado. E um cego, a aflição de um cego. O que você quer, meu filho? Senhor, quero ver, quero enxergar. E o evangelho, como que ele acaba? Ele acaba com Jesus na crucificação? Não. Ele acaba com um dia iluminado, ensolarado, onde Jesus, né, volta em espírito para anunciar que a vida continua. Então, o evangelho todo, nós temos muita alegria, não é só a tristeza da cruz, que ainda foi transformada em lição, né? Mas foi nessa época que nós estamos iniciando essa semana e até o final dela, no domingo, teremos a Páscoa, que Jesus entra ali naquele domingo, Jesus um peregrino para eles, causando alvoroço ao entrar em Jerusalém, porque era o Messias, né? Era o grande esperado filho de Davi, recebido em festa pela multidão. E qual era a expectativa desta multidão? Libertá-los daquele jugo de Roma, né? Dos reis, não é de Roma. Aceitavam, acreditavam, né, que o Messias, ele tinha os moldes de um rei. Tudo que eles viveram foi domínio, guerra e ser subjugado. Então eles achavam que Jesus viria para tomar ali o reinado, né, em Jerusalém. E, por incrível que pareça, mesmo pouco tempo junto a Jesus, os discípulos também tinham essa perspectiva. Humberto de Campos vem nos relatar que muitas pessoas naquela época procuravam os discípulos, querendo saber quando Jesus ia orientar sobre essa conquista da liberdade. E os discípulos, olha, ingênuos, né, disseram que Jesus já havia marcado uma reunião
né? Que seria a reunião da última ceia, onde ele começa a desconstruir essa visão de um reinado que é material, né? Não seria uma cruz de ouro, não seria um reinado de ouro, né? Cruz, ó. Seria uma coroa, não seria uma coroa de ouro, seria uma coroa de espinhos, mostrando para a gente que o sofrimento é aprendizado. Então, de um domingo festivo de ramos, como se diz, a coroa de espinho. Jesus, então, nessa última ceia, né, que ele lava os pés, que ele mostra a humildade, ele vai fazendo uma diferença, né, desses modelos, dessa proposta de modelo de reino material, embora eles não entendam muito, né, porque acreditavam, assim como na época de Moisés, né, que eles falavam tanto em terra prometida, acreditando, né, na parte material. E nessa hora, na última ceia, tá lá, e chegando a hora, pôs-se à mesa, ele com os 12 apóstolos, e ele fala para os apóstolos: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porém vos digo que não a comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. A última ceia. Quer dizer, para nós já é um pouquinho difícil o entendimento, imagina para os meninos. E lá Jesus já fala que alguém vai trair, vai dando todas aquelas pistas. Essa é a tela pintada por Leonardo da Vinci, a última ceia, né? Que está lá na Itália, em Milão, em um convento. Eu lembrei que ele trouxe Leonardo da Vinci procurou por muito tempo pessoas para pintar essa tela. Ele achou um moço saindo de um espetáculo maravilhoso, um bailarino leve, lindo, e usou como modelo de Jesus. 3 anos se passaram e ele não achava um Judas. Até que o cardeal disse: olha, tem que terminar a tela, né? Ele achou um morador de rua, um bêbado, alcoolizado, e levou para pintar Jesus. Pintou aquele moço todo amassado, vamos dizer assim. E quando esse moço desmaiou de tão bêbado que estava, quando ele acordou no dia seguinte, ele falou, né? Ele olhou para a tela e reconheceu. O moço disse: há 3 anos atrás, quando eu ainda dançava, eu fui convidado para fazer o rosto deste moço, apontou a Jesus. E aí, Leonardo da Vinci, conversando com o cardeal, disse que o bem e o mal têm a mesma face. Tudo depende apenas da época em que cruzam o caminho de cada ser humano. Então, essa frase é muito interessante para nós que estamos falando da espiritualidade, de fortalecer as nossas bases religiosas para ter uma vida melhor, com a espiritualidade nos cercando, porque o moço, numa época boa da vida dele, como bailarino, fazendo muito sucesso, ele representou a face de Jesus. E depois, na queda, ele não era útil mais para servir a face de Jesus. O que Jesus nos traz de lição é exatamente isso. Podemos carregar as nossas cruzes sempre com a face do bem, sempre com a face de Jesus. Basta entendermos os seus ensinamentos. Então, aquele mesmo moço serviu para ser Jesus e serviu para ser Judas. Hoje nós já sabemos que Judas já fez todas as reencarnações a que merecia, já ajuda Jesus no plano maior e serve de modelo para todos nós. Mas eu acho interessante essa história do Leonardo junto com o cardeal, porque nos mostra os dois lados, né? Eles esperando o reconhecimento da pessoa para que a face fosse representada, e o mesmo foi representado nas duas situações. São as nossas cruzes, né? Então, Jesus fala ali de reinados materialistas, né? Os reinos ali, eles eram conquistados através de guerra, sangue, muita submissão. Roma tinha o seu evangelho, mas muito diferente desse evangelho que Jesus nos propõe. E Jesus fala lá, né, na conversa com Pôncio Pilato: meu reino não é deste mundo. Assim como ele fala para a gente nas bem-aventuranças, que deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. A paz do mundo é uma coisa, a paz do Cristo é outra coisa. Representar o Cristo na pintura era a paz do Cristo, né?
representar os Judas foi meio que a paz do mundo, né? Não é a mesma paz. Então, existe uma distinção entre a paz ilusória do mundo, mantida com a satisfação material. Paz que ele, Jesus, propõe na ausência de facilidades. Os discípulos também estavam cegos e também foram se decepcionando, porque eles acreditavam na invasão, né? Em um reino, assim como todos os outros. Então, esse modelo de reinado de Jesus, ele era diferente. Não é um modelo material. É o reinado pela força do amor, pela força do testemunho, a força do amor que renuncia por qualquer coisa. Diferente da força da pax romana, que tomavam casas, cidades através da espada. Depois garantiam que as pessoas morassem, mas que pagassem os impostos, né? Então, foi uma frustração. Quando Jesus é preso, nada faz, e eles viram, né? Eles queriam até que Deus intervisse, né? E Jesus, o que ele faz? Renuncia, mostra paciência e sacrifício, sempre perdoando, fazendo tudo por amor. Então, a cruz é o momento mais marcante, mas é dessa época, porque nós tivemos muitos momentos marcantes. O nascimento, as curas, não é verdade? Então, a manjedoura lá na humildade e a crucificação é o quê? É o ápice de todas as virtudes, porque ali só tinha renúncia, humildade, perdão e amor. Isso é o ápice, né? E todos, além de verem que Jesus não ia tomar o reino, né, para que eles fossem para a glória, ficaram surpresos. Eram os ladrões que eram crucificados e Jesus foi preterido. Quem vocês querem, Barrabás ou Jesus? E eles escolheram Jesus, né? Então ali ele ficou no meio dos três. Jesus, ele reinaria, ele veio reinar pela força do amor. São forças interiores daquele ser que ama e renuncia. Eles não estavam esperando um rei pacificador. Todos estavam frustrados e tiveram uma grande surpresa quando Jesus é preso, silencia e aceita ser conduzido. Este é o testemunho da cruz, a mensagem da cruz. Este é o fim da missão daquele que veio ser modelo e guia, mas não só no dia da cruz, com a vida toda. Então, essa cena da cruz, para muitos que estavam lá, inclusive nós, porque temos várias encarnações, foi decepção, acharam até que traição, ficaram furiosos, houve muita revolta, tudo menos amor e resignação, aceitação perante o que Jesus fez. E é no livro Há 2000 anos que a gente encontra na parte 1, no capítulo 28, 18, desculpa, no dia do grande Calvário, né? Capítulo 8. E eu coloquei ali 18, perdão. Então, nós vamos reviver neste capítulo estes momentos que a gente vai ver na semana, né? Jesus espantando a todos com aquela atitude de resignação, paciência e aceitação. Nós já seguimos esse modelo de resignar, ter paciência e aceitação diante das nossas cruzes, já que nós estamos falando de espiritualidade. Nesse livro, Públio Lentulus comenta o monólogo que teve entre Pilatos e Jesus, né, onde ele é até paciente com ele, né, ele quer ajudá-lo, né? Descreve com admiração a postura de Jesus diante dessa conversa. Pilatos não só lavou as mãos, mas tentou salvar Jesus. Não tenho certeza, a energia de Jesus é tão grande que envolvia todos naquela paz, naquela tranquilidade, né? Todos sentiram a grandeza moral de Jesus naquele silêncio eloquente, como diz o livro. Jesus calado, com semblante tranquilo, sereno e confiante. Então, a multidão que aplaudiu a entrada na cidade agora está querendo a morte dele no lugar de um ladrão. Então, gente, qual é o peso desta cruz, né? Qual é o peso da nossa participação nesta época, né? Jesus mostra aí para a gente que o caminho não será de rosas. Os espinhos que estão ali na coroa não são por acaso. É uma simbologia para nós também, né? Não será o tempo de reis levados em liteiras, naquelas cadeiras aos ombros dos negros. Ele veio nos mostrar isso, né? O caminho será o que de cruz aos ombros sobem aos montes da ascensão. O que colocam as cruzes no ombro e vão batalhando como Jesus.
livrando-se das ilusões e das paixões desse mundo, né? A cruz é um grande alerta para todos nós, que não há evangelho sem cruz, não há lição de Jesus que possamos passar sem o apoio do evangelho. Então, Jesus na cruz ali, no dia de Páscoa, para uns na sexta-feira, né? Para uns o início, né? Para uns o fim e para outros o início. De repente, citando nesse mesmo capítulo, no livro Há 2000 anos, tem lá um parágrafo. Daí a minutos, Cláudia mandava servir doces, vinhos e frutas e, enquanto a conversação timbrava os problemas da província e as intrigas da corte de Tibério, mal imaginava aquele punhado de criaturas que voltou a festejar no dia da morte de Jesus, que, na cruz grosseira e humilde do Gólgota, ia acender-se uma gloriosa luz para todos os séculos terrestres. Quem esquece esta passagem de Jesus? Ninguém. Então, o Cristo ídolo na cruz sai de cena e entra quem? Um Cristo vivo para as lições da vida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que nos passaram daquele Cristo pregado, sofrendo por nós. Aquele Cristo vivo nos ensinou a humildade, nos ensinou o poder da cura, né? Isso são as lições de vida. Não é um Cristo inerte, preso na cruz, não. A cruz não é o fim, a cruz é a preponderância da vida sobre a morte. Então, tem uma frase lá: quem busca Jesus sem a cruz, encontra a cruz sem Jesus. E aí o texto explica, nesta passagem do Evangelho, Jesus nos recorda também qual é o teste e a prova do verdadeiro amor por ele: carregar a própria cruz. Carregar a própria cruz não significa você buscar sofrimentos. Cristo tampouco se pôs a buscar sua cruz. Em obediência à vontade do Pai, carregou-a sobre si quando os homens se lhe puseram em suas costas, transformando-a com seu amor obediente de instrumento de suplício em sinal de redenção e de glória. Jesus não veio para aumentar as cruzes humanas, de jeito nenhum, mas para dar sentido. Por que você tem uma cruz? Plantou, está colhendo para a sua melhoria. Com razão, se disse que quem busca Jesus sem a cruz encontrará a cruz de sem Jesus, ou seja, de todos os modos encontrará a cruz, mas sem a força para carregá-la. Então, todos teremos a nossa cruz e queremos a nossa cruz com Jesus, porque é Ele que nos auxilia nesse processo. Então, Cristo na cruz é a porta de libertação, é o poder de Deus. Paulo de Tarso, em Coríntios 1, diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Eles estão lá perecendo, sofrendo, ai, que loucura carregar. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Então, a cruz é uma libertação, é o poder de Deus. A mensagem da cruz, o que ela fala para nós? Que matéria é sofrimento e dor, mas aos olhos do Espírito é renúncia, sacrifício, humildade, perdão e caridade. Palavra da cruz. Quem quiser seguir com Jesus e encontrar a vitória, aprenda a renunciar, perdoar, a ser indulgentes, a amar até os ingratos e os inimigos. Lembram do coração magoado do Chico, porque mataram a cachorrinha? A nuvem só saiu quando ele, né, resolveu mudar. Então, a felicidade e a paz do espírito depende de nós e não do outro. O bem que faço me apresenta a cruz como poder de Deus. É um caminho libertador. O Chico não estava lá, nem conseguia se concentrar, porque criou uma mágoa e aquela mágoa ficou aquela coisa preta no coração. Quando ele deu a máquina de presente como orientação lá de Emmanuel, o caminho ficou libertador. A nossa tarefa é levar adiante esse Cristo. Um Cristo sem a cruz não será um Cristo que nos liberta. Se não passarmos pelos nossos perrengues, não teremos essa liberdade, né? Em torno do Espírito, como Jesus nos apresentou. Então, a finalidade educativa na dor da crucificação, a crucificação tem uma finalidade educativa. Eu peguei esse livro, A Palavra na Cruz, porque ele traz
essa finalidade educativa para a nossa vida. Ele fala assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, já li lá atrás, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então ele fala assim, a mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. Então a mensagem, né, da crucificação é que da cruz, Jesus quieto deixou ali uma voz que emite várias mensagens. Muitos não conseguem ouvir, só se fixaram ali no martírio de Jesus. A voz, como ele diz aqui, é só o começo, mas quando nós vamos entendendo, ela vai se tornando compreensível e amável. Aí nós saímos dos espinhos e aprendemos a renúncia e o perdão. Vamos treinando os nossos ouvidos para ouvir essa voz. Jorge trouxe uma mensagem de Jesus e trará outra, né? Muitos são surdos. Na hora da dor, nos revoltamos, sempre postergando carregar a cruz, não ouvimos a voz e a mensagem que Jesus deixou. Trabalhamos já, são chegados os tempos de ouvir. Então, diante das nossas cruzes, dor, doença, tristeza, assumir e não fugir, porque essa cruz vai nos enriquecer espiritualmente. Existe uma finalidade educativa na dor da crucificação. E aí se repetiu aqui o que eu falei, né? Que a voz desce do Calvário, ele silencia e essa voz desce até nós para nós não nos revoltarmos. Aí ele continua. No martirológio do mestre, situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta. Então, ali naquela cena, tinham vários elementos, né? Naquele martirológio. Tinham vários elementos: abandono, traição, injustiça. A finalidade era ser um modelo para a gente e apresentar o caminho como guia. Tudo que você passar, todas as cruzes que você carregar, ele já passou. Abandono, tortura, eu já passei. Confie em mim, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, veja, nesse martírio todo, a gente pode ter certeza que Jesus estará junto conosco na nossa cruz. Jesus foi enviado por Deus, gente. Ele não precisava passar por nada disso. Foi modelo por nós e por amor. Ante sua dor e sua cruz, lembre-se de tudo que o Mestre passou. Ele quer estar contigo na cruz, na hora que você perseverar e chegar à vitória, porque ele triunfou sobre a cruz. Então, nós também podemos triunfar. Não desanime, siga Jesus, nosso modelo e guia. Vamos tentar ser menos iludidos com a matéria, menos materialistas, menos desumanos, né? Mais empáticos. A cruz, essa cruz, isso que vem para a gente, esse peso, nos arranca desse chão endurecido e materialista do mundo, que nos livra das nossas provações e nos projeta para o alto, o desenvolvimento da nossa espiritualidade. Não se prenda àquilo que seus pés tocam, não se prenda ao que as suas mãos pegam, não se prenda ao que seus olhos veem. A nossa esperança está além desta única vida, né? Quantas mensagens e quanto aprendizado, né? Então o texto continua. Jesus lá, né? O abandono completo dos mais amados. Ficaram à distância. Sede angustiosa, capitulação irremediável, perdão espontâneo que expressava uma humilhação plena. Quando estamos com as nossas cruzes, como Jesus, passamos por tudo isso, gente. Sarcasmo e ridículo ali entre os ladrões, uma derrota sem poder se defender e uma morte infamante, né? Todos morriam ali, demoravam 2, 3 dias. Ele chegou a ser transpassado por uma lança, né? Então, mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição interna, demonstrando que eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Ou seja, essa madeira, esse peso aí é para todos nós irmos crescendo, irmos evoluindo. Então, eram duas traves de madeira
que fixaram o Cristo. E daí Jesus extrai o testemunho e o momento mais luminoso da vida dele. Foi muita alegria durante a vida, mas a crucificação também foi um momento luminoso, né? Como diz o Chico, Jesus não tinha casa, não tinha igreja, não tinha nada. A única propriedade dele foi esta cruz. Por quê? Porque ela nos traz a mensagem, a mais bela cena da história, da grandeza de um espírito. Os valores que ele nos mostrou na mensagem da cruz transcendem toda e qualquer ordem, todas virtude do amor, da abnegação, da empatia. Quando os anjos o cercaram, ele pediu para os anjos irem atrás de Judas. E aqueles 3 dias antes de subir à glória, ele foi atrás do amigo. Tudo isso aí não são valores que nos transcendem? Jesus causa muito impacto, mesmo sem recursos materiais, ele marcou a todos nós. Ainda hoje, continua o texto, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no ciclo de reencarnações. Então, em todas as vidas que nós vamos indo e tendo, a gente ainda tem essa história de Jesus como uma linguagem da loucura, né? Mas vejam, gente, o Espírito de Jesus sempre se renova, sempre. Quando é Natal, nos tocamos por Jesus. Quando é Páscoa, nos tocamos pelas mensagens de Jesus. Por quê, gente? Porque nós rememoramos a história e nos impactamos, né? É a voz da cruz que segue ecoando, é a voz da manjedoura que segue chamando. Humildade, perdão, resiliência. Jesus é o nosso modelo e guia. Vamos nos moldar, que a gente sempre fala, Páscoa, né? Não é festança, bacalhau, como no Natal, presente, Páscoa. É buscar a mensagem do Cristo, que a vida material seja plena, mas que a nossa vida espiritual possa trazer um pouquinho da experiência do Cristo. Ele vai finalizando. Semelhantes criaturas não pretendem senão mancomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Dominam a muitos, incapazes do próprio domínio. Ajuntam tesouros que a imprudência desfaz e tecem fio escuro de paixões obcecantes sem que sucumbem. Vezes sem conto, a maneira da aranha encarcerada nas próprias teias. Nos prendemos nos domínios da riqueza, né, do egoísmo, da vaidade. Então, esses corações que se prendem aqui, juntando tesouro, ainda não ouviram essa voz que saiu da cruz. Fogem dos caminhos de Jesus, deste nosso modelo e guia. Quem ouve a voz entende que se entrar no caminho de Jesus, terá apoio. Então, abraçando a nossa cruz, perceberemos que ela é só uma passagem para aprendizado e para evolução. Vocês lembram do Cirineu? Estava lá na Páscoa com os filhos, não queria se sujar de sangue. No fim, a vida dele se transformou quando ele ajudou Jesus a carregar a cruz. Ele entendeu que se formos buscar Jesus, ele estará lá com a cruz. Não existe cruz sem Jesus. Então, termina assim: repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne e ele nos classificará à conta de loucos. Mas todos nós que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que nos supremos testemunhos segue o discípulo para o mestre, quando o mestre subiu para o Pai na glória oculta da crucificação. A crucificação tem uma glória oculta. E aí o Cirineu fala, né? Quando Jesus diz para ele: quem quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. E ele explica: quando ele diz para tomarmos a nossa cruz e segui-lo, ele quer dizer para que assumamos os nossos sofrimentos sem medo, isto é, que não fujamos dos sofrimentos que nos perseguem, que nós respeitemos as vontades do Pai sem jamais blasfemar, que nós agradeçamos a Deus por tudo que acontece em nossas vidas, tanto as coisas boas como as coisas más, que façamos dos nossos sofrimentos instrução para a nossa santificação. A glória oculta da crucificação é quando a nossa cruz é aceita com as nossas provas e expiações.
E para finalizar, eu peguei o capítulo 15, quando Haroldo vai falar dos caracteres morais do modelo e guia, que é Jesus, e fala da magnanimidade de Jesus. Ele pede para todos serem benevolentes, para sermos benevolentes com todos, porque a benevolência é a grandeza da alma, né? Então ele pega Lucas, todas as aulas ele pega os evangelistas, né? E traz lá, ó. E quando chegaram ao lugar chamado de A Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, uma à esquerda, outra à direita. E aí Jesus fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, né? E aí eles repartiram as vestes deles, a gente sabe de toda a história triste. Jorge vai falar do Pai perdoa, mas quando chegou ali, naquele lugar chamado Caveira, eles o trataram mal, né? Colocaram lá uma capa, uma cruz de espinho, deram uma cana. Jesus apanhou, Jesus foi humilhado. E aí a gente entende que quando essas pessoas todas crucificaram Jesus, como aí estão os soldados, existe um tema nessa aula dele chamado benevolência seletiva. É quando eu escolho as pessoas para as quais eu quero ser bom. Jesus nos ensinou a benevolência coletiva, quando ele diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas essas pessoas que estavam lá, querendo maltratar, judiar, você veja, um ladrão ficava 3 dias na cruz, fizeram tanto que Jesus faleceu em poucas horas, foi transpassado por uma lança. Então, eu gostei do item 15, quando fala de benevolência seletiva, porque a nossa visão de egoísmo ela é muito incompleta. As pessoas, quando não querem ajudar, nem confiar, nem se expor para fazer o bem, por medo de críticas ou ofensas dos outros, elas também são egoístas. Então, quem não participou e falou, não, eu estava ali, mas eu fiquei quieto, igual o Sirineu não queria participar, isso é uma benevolência seletiva. Eu só faço o bem a quem eu quero e não a todos. E uma dos caracteres morais que temos que ter como modelo de Jesus é que a nossa benevolência não pode ser seletiva, ela tem que ser coletiva, porque todos somos filhos do Pai. E aí a gente vê na lição da cruz, que é da evolução que a gente progride nas nossas várias encarnações. Porque fixa é a cruz, o mundo ele gira, ou seja, o meu problema dessa encarnação veio comigo, fica comigo, e a cruz com Jesus me ensina a atravessar ele. Agora o mundo gira. Eu tenho várias reencarnações para o aprendizado. Lembrei daquela história da cruz, que o menino vai carregando, 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 e ele vai perguntando para Jesus se ele pode cortar um pouquinho. E ele pode, corta. Mas só que lá na frente, todo mundo tem uma cruz grande e aparece uma ponte. E ele atravessa, todos atravessam a ponte, e ele fica ali chorando, porque a cruz dele é pequena, não dá para atravessar a ponte. Isso significa que a cruz tem um valor para cada um de nós, não dá para se livrar dela. Outra que eu contei para os colegas é que uma senhora amiga do Chico reclamava muito que a cruz dela era muito grande. E o Chico falou que ele ia conversar com os espíritos amigos para trocar a cruz dela, né? Lógico que isso é uma história, né? Para ajudá-la, né, com a cruz. E eis que ela sonha muito com o anjo guardião dela, e um dia eles vão visitar um lugar cheio de cruzes. E ele fala que foi permitido a ela escolher a cruz, e ela vai e escolhe a menorzinha. Esperta, né? Como toda mente materialista, a gente quer o que é mais fácil. E o anjo pergunta: tem certeza que é essa? E ela fala assim: mas tem certeza? Sim. Não, é porque essa cruz você tem, é a sua, de muitas vidas. Então veja, por que, que a gente insiste em achar que a nossa cruz é pesada, que nós não aguentamos, em vez de pegar a mensagem da cruz de Jesus? O tamanho que for, seja qual for, suba com a sua cruz ao monte, suba com a sua cruz, buscando a sua evolução, o seu progresso e a sua ascensão, nesta encarnação que lhe foi permitida dar como uma glória, a glória oculta, né? Como diz lá. Então, meus irmãos, que assim seja, graças a Deus, uma ótima Páscoa. Lembrando que Páscoa significa o renascimento, né? Não aquele sofrimento todo da semana que a gente vê do domingo que Jesus entra, né? Até a Santa Ceia na quinta, a crucificação na sexta,
e o retorno dele no domingo. Então, domingo é o renascimento de Jesus, nos mostrando que o nosso espírito é imortal, que renasça dentro de cada um de nós esse amor que ele nos demonstrou na crucificação. Essa é a mensagem da cruz. Fraternidade, carinho para com todos e que essa luz de Jesus nos ilumine sempre. Que assim seja, graças a Deus. Ótima Páscoa para todos vocês, meus irmãos queridos. Beijos.